Prontinho. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem agora? Boa noite, positivo. Positivo. Ótimo. A primeira coisa que eu quero discutir hoje é, na verdade, sobre trabalho, tá? Eu senti que na última aula não ficou muito bem explicado, não ficou dividido, e a gente vai definir também quem vão ser os grupos, tá? Então, o que acontece? Espera aí só um pouquinho, vou abrir aqui para vocês, né? Todo mundo vendo o documento do Word aí? Tá, eu vou imaginar que sim, tá? Sim, professor, estamos vendo. Beleza. Eu queria que vocês me falassem quem já tem aí grupo feito, tá? Que pode me falar o nome dos integrantes para me colocar aqui. Boa noite, Marlos. Boa noite. O nosso já tá feito. É eu, o Eubrindes e o Francisco. Oi. Tô ficando doido, tô colocando meu nome. Eu Você vai fazer Brindes aqui para e mim, hein? Francisco, né? Esses três. Beleza. Alguém mais? Eu entrei agora. O que que é a montagem do grupo? Boa noite. Isso. Vocês já têm um grupo em mente? Já? Já, Júlio? Uhum, sim. Peraí, então. Quem é o seu grupo? É, é a Caroline, Caroline. Se inscreve? com K, com K. Com K. Uhum. Júlia, Caroline. É a Alessandra Alessandra e o João Paulo. e João Paulo. Ok. Muito bem. Mais alguém aí? Ô, Marlos, dos meninos lá da nossa sala ficou o Nicolas, o Kevin e o Gustavo. O Kevin é esse que tá aí? Eu não falo nada. Eu mesmo, pô, eu mesmo. Ô, vergonha de falar, ué, escrever aqui, mas não sei se ele ia ver, ué. Tá, é Mas você, o Nicolas é o Nicolas, eu e o Gustavo. e Gustavo. Tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Quem que tá aí na aula e tá sem grupo? Wesley. Quem que é seu grupo, Wesley? Wesley? E... Wesley, você não tá me respondendo, você vai levar a falta, Wesley. Beleza, vamos fazer essa chamada aqui. Eu tô achando que o povo tá entrando na sala e tá deixando para responder. Não, tá, não, deixa mais um tempinho. Tá? Mas então, vocês têm até o final da aula para mim falar isso aqui, tá? Eu quero os grupos no máximo hoje, tá? Quem não tiver grupo, eu vou começar a atacar aleatoriamente em grupos e é isso aí, tá? Então já vou avisando desde agora. Vamos lá, eu vou dar uma explicação novamente como é que é o trabalho, tá? Para caso ficou alguma dúvida aí, não ficou muito bem explicado, tá bom? Seguinte, vamos lá, como é que vai ser o trabalho, tá? Primeiro, vocês vão fazer uma apresentação em PowerPoint para mim, certo? A Alessandra entrou aí, né? Vocês vão fazer uma apresentação em PowerPoint para mim.
né? Primeiro de tudo. Por que em PowerPoint? Porque vai ser apresentado online. Como é que você não vai fazer em PowerPoint? Você tem que fazer. Lamento, mas você vai ter que fazer um PowerPoint aí, né? Aí ou vocês mandam para mim, ou a gente arruma no dia para vocês mesmos espelharem, né? E passando a apresentação, tá? Não é tão importante. Seguinte, gente, como é que funciona o negócio? Primeiro, vocês vão, né, definir uma questão, um problema que vocês querem estudar. Não necessariamente um problema, alguma coisa que vocês querem descobrir e tal, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Acho que eu até já falei esse exemplo em sala, mas vamos lá. Seguinte, eu tenho uma empresa, né? E o rio perto da minha empresa, eu estou notando, né, que os peixes estão morrendo, certo? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero investigar esse rio para saber, se ele está poluído ou talvez quem está fazendo essa poluição, tá? Então, o meu problema, aí entre aspas, o que eu quero descobrir, o tema do meu trabalho, vai ser a poluição nesse rio. Esse rio precisa existir? Não, tá? Pode ser um rio que você criou e tal. O problema, entre aspas, pode ser uma coisa que você criou, não precisa ser real, tá? Mas claro que tem que ser uma coisa que faça sentido, né? Óbvio. Então, tá bom, você tem esse problema, né? A segunda coisa que você tem que fazer é justificar o seu problema. O que eu quero dizer com justificar o seu problema? Seguinte, por que é importante, certo? Estudar, perder tempo estudando aquele problema. Eu quero que vocês me falem isso, tá? Vai falar, não sei o que eu estou fazendo essa investigação porque eu tenho uma empresa perto desse rio, né? E se a minha empresa estiver poluindo o rio, pode ser aplicada uma multa em mim gravíssima, certo? Isso aí pode acontecer, eu posso ir parar na justiça por causa disso. Ou talvez não, talvez mesmo que não for minha empresa, eu posso ser falsamente culpado por isso, certo? E aí acabar com a opinião pública sobre a minha empresa. Então, a fim de evitar qualquer uma dessas duas coisas, eu vou olhar se ele realmente está poluindo e quem está poluindo. Eu vou falar, isso aí é uma das possíveis justificativas. Vamos para outra. Eu sou um cidadão que dependo desse rio para viver, né? Eu uso ele para pegar água lá para casa, eu uso ele para tratar do meu gado ou coisa parecida. Então, assim, se os peixes estão começando a morrer, isso pode ser um indicativo que o meu gado vai começar a morrer ou pode até causar problemas de saúde para mim. Segundo ponto. Outro ponto também. Não, eu sou de um órgão ambiental, seja ele uma ONG, seja ele do próprio governo, que vai investigar essa denúncia, né? Porque é importante que não se polua, não sei o que e tal. Então, assim, ali eu já dei um problema para vocês e 3 supostas justificativas. O que tem que ser justificativo? Você tem que me falar por que você está fazendo aquele estudo. Por que compensa fazer ele? Tá? Então, isso aí é o primeiro ponto do trabalho. Define um tema, justifica por que é interessante pesquisar aquele tema. Tá? Só isso aí já foi grande parte do problema. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Né? Tem um problema, justificou o problema. Segundo passo, né? Eu quero que vocês procurem, ao menos, né? Ao menos 3 obras na literatura, ok? 3 obras na literatura que falem alguma coisa similar ao seu trabalho, que vocês possam se nortear através delas. Por exemplo, com esse mesmo tema,
Uma pessoa resolveu investigar os poluentes no Rio Tietê, por exemplo, né? É um tipo de estudo, é um estudo, querendo ou não, de poluentes em rios, certo? Então, o que ele utilizou ali? Ou não, tem um no interior do Paraná que ele fez algo parecido. Ou não, ele queria descobrir só a fonte de poluição, também já pode ser uma coisa útil. Coisas relacionadas, tá bom? Então, vou precisar de 3 trabalhos. Vocês podem colocar só, coloca o nome do trabalho, o autor e a URL de onde achei esse trabalho, tá? Por favor, gente, por favor. Se você está procurando alguma coisa com base científica, normalmente os sites como o Google Acadêmico, tá? Fazendo um favor. Google Acadêmico aí, ele é muito útil nesse assunto. Tudo bem? Então, você vai ter uma noção bem melhor aí do seu trabalho, né? Você vai se embasar com a base científica melhor. Porque lá você vai achar TCC, lá você vai achar tese, lá você vai achar dissertação, tá bom? Lá você vai achar artigo, né? Que já é menor, assim, um pouco, mas ainda serve bastante, né? Então, basicamente, você vai ser sobre isso. Mas eu posso usar capa de jornal e tal, não sei o quê. Até pode. Até pode. Jornal, o grande problema de jornal é que, assim, costuma ser muito sensacionalista. E exagerar demais em coisas que, assim, quem é técnico na área sabe que não é assim, sabe? Vou dar um exemplo para vocês, né? Sempre que o Brasil tem um problema com inflação, o jornal vai dizer para vocês qual é o vilão da vez, certo? Qual é o vilão que causou a inflação. Aí, muitas vezes lá, é o tomate tá caríssimo. Teve uma época que era o tomate. O tomate tá caríssimo. Não, é o arroz. Não, é a carne, não sei o quê. Gente, variação em vistas de problemas de produção são naturais, tá? O que causa inflação, isso aí, o aumento dos preços é só um sintoma da inflação. O que causa inflação é impressão de dinheiro, certo? Você imprime mais dinheiro do que o país tem, você causa inflação. Então, as pessoas colocam lá como se a culpa fosse de um produto específico. Nunca é, tá? Isso aí é só uma observação, tá? Mas o que eu posso utilizar? Vamos para outro exemplo. Teve um trabalho, um tempo atrás, esse estilo de trabalho eu já dei ele antes, né? Que foi o seguinte, um aluno, né, um grupo, ele pesquisou sobre exposição de crianças a telas, certo? Computador, celular, televisão, seja o que for, né? Então, ele fez uma pesquisa bibliográfica, né? E ia fazer uma entrevista em escolas e tal, né? O que acontece? Ele pegou muitos artigos de jornais para falar sobre notícias que, estudos estavam revelando que esses tempos de tela estavam piorando o desempenho dos alunos e tal. Beleza, ótimo. Então, nesse caso, ele usou notícias e tal, né? Eu vou falar sobre coisa de barragem, por exemplo. Aí eu posso colocar jornal, eu posso colocar sobre, por exemplo, os prejuízos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, sei lá. Tá? Então, são alguns exemplos. Mas voltando lá nesse caso das telas, né? Então, basicamente, vocês conseguiram 3 documentos relacionados ao assunto em questão, e onde vocês podem tirar uma base ali para o seu trabalho, vocês verem o que é mais importante neles. Tá? Eu quero que vocês falem brevemente também sobre o que eles são, tá? Porque ele está falando mais ou menos, só a conclusão mais ou menos que ele chegou, tá bom? Não precisa de muitos detalhes, não. Quero que fale por alto, tá? Feito isso, ok? A gente passa à última parte do trabalho, tá? Essa última parte é o quê? Você vai, teoricamente, né? Você vai definir uma metodologia
que você usaria para investigar seu problema. Certo? Precisa investigar de forma científica? Não, não precisa. Né? Então, vamos supor, essa da exposição a telas. O aluno utilizou de entrevistas com os pais nas escolas, certo? Para definir se aquilo estava sendo um aspecto positivo para os alunos. Então, ele fez perguntas como, por exemplo, quantas horas, mais ou menos, por dia seu filho interage com telas, né? O desempenho escolar da criança, certo? Então, ele fez esse tipo de pergunta e conseguiu. Ele não chegou a fazer essa pesquisa, né? Isso demonstrando como ele faria. Ele falou: eu vou nessas escolas, vou fazer essas perguntas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, né? Nesse caso aí, de entrevista, vocês utilizando as técnicas de entrevista ou questionário, né? Vocês vão falar como vocês fariam, ok? E eu também vou querer todas as perguntas, né? Vocês vão escrever todas as perguntas, uma por uma, no trabalho, né? E como vocês tratariam esses dados. Eu vou colocar as perguntas aqui, vão ser todas de múltipla escolha, e depois eu vou fazer o tratamento estatístico. Beleza. Ótimo. Sem sombra de dúvida. Então, tranquilo. Coloquem desse jeito, tá? Lembrando que se eu notar alguma coisa estranha, eu vou perguntar por que você está fazendo isso, como é que você ia fazer isso, não sei o que, tal. Esse é só o método que o menino usou, né? Vamos lá, supor no caso dos rios. No caso dos rios, eu faria coleta da água em pontos estratégicos e faria os tais testes de laboratório. Quais testes? Eu faria esse teste, porque aí vocês podem usar também, né, os artigos que vocês pegaram, porque fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fizeram esses testes e eles revelaram muito bem o que tinha acontecido. Tá? Beleza, sem problema. Tá bom? Então eu quero só que vocês me expliquem que metodologia vocês iriam utilizar. Vocês nem vão chegar a aplicar a metodologia, sabe? Eu só quero que vocês mostrem como seria o planejamento aí de um trabalho prático, um trabalho científico, tá? É basicamente isso, ok? Como eu mesmo falei, né? Eu aceito grupos de 4 ou 5 pessoas, né? Mas com um limite mínimo, né, de tempo de apresentação de 5 minutos por integrante. Ou seja, se o grupo tem 3 integrantes, eu quero no mínimo uma apresentação de 15 minutos. Tá? Pode passar desse tempo? Pode. Pode ser menor que esse tempo? Também, mas eu vou tirar a nota. Tá? Se passar, eu não vou tirar a nota. Tá? Também não se estendam demais. Uma vez eu peguei um grupo que apresentou sobre o mesmo tempo, ele durou 50 minutos. Então, um exagero desnecessário. Mas, né, por leves alterações ali, eu não vou pegar no pé, tá? Mas, assim, se for muito menos que 15 minutos, eu vou pegar no pé, sim. Tá bom? Gente, seguinte. Tem alguma dúvida? Meio que fale agora. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Beleza. Então, Mar, oi. a respeito do tema, em relação a ele, quantas perguntas assim que você quer que sejam respondidas? Só essas que você passou? Não. Eu quero que vocês falem isso aí, né? Vocês vão explicar seu tema, o que é. Vocês vão definir ele, tá? O que seria a pergunta, o que você quer investigar, né? E por que vale a pena investigar ele, né? Sobre o tema é isso. Pode ser de qualquer área, não precisa ser de química, não precisa de mineração, certo? Vocês decidem o tema, tá? É só vocês explicarem para mim por que vale a pena investigar ele. Certo, então no caso é defender o tema. Exatamente.
Certo, entendi. explicar qual é o tema e defender ele. Beleza. Beleza? Joia, então. Mais alguém? Ô, Marlos, Oi. tem a questão da apresentação, né? Conforme eu te falei ontem. Ah, tá. Não. Isso aí eu vou discutir logo a seguir. Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente passar isso. Tá, Marlene? Espera só um pouquinho. Alguém tem mais dúvidas? Não? Beleza. Sobre o dia da apresentação. Seguinte, gente. Primeira coisa que eu queria saber da química. Alguém da sala de química troca turma? Não, hein? Eu acho Oi? que não. Não? Eu acho Beleza, então. que o Pedro, eu sei que o Pedro ele troca turno. O Pedro? Isso. É porque, assim, aqueles dias lá que a gente definiu, Mas o Pedro não faz parte dessa aula, não, João. Ah, tá. ah, não, você não faz parte, então sem problema, né? O que é o negócio? Alguns alunos da mineração, por trocarem turno, né, não vão poder apresentar no dia 16 e na semana seguinte, tá? Por isso, eu queria ver com vocês, né, se a gente pode mudar levemente essa data aí. Tudo bem? A gente passaria aí do dia 16, né, de maio, para o dia 9, dia 2. Não seria... Ah, não, dia 9, dia 2 não, desculpem. Peraí, deixa eu só ver aqui. Ô, Marlos, eu acho que é 9/16, não? Deixa eu Porque só dia ver 2 aqui. é depois do feriado. Não deve Olha, ter aula mas dia 2 é feriado? Porque Não, na dia 1 sexta... é feriado. Oi? Dia 1º é feriado. Dia 1º é feriado, mas eu não sei se vão emendar. Não, mas qualquer coisa, assim, eu que estou te dando a ideia, né? Põe dia 9 e dia 16, não? Que aí, no dia 9, no caso do Eubrindes, a gente consegue apresentar. E, se possível, a gente pode ser até o primeiro grupo. Eu não importo, não. Tudo bem. Gente, alguém tem problema as apresentações ocorrerem dia 9 e dia 16? Por mim, não. Por mim, pode ser nesses dias mesmo. Tudo bem, então. Então, só vou colocar aqui que vai ser a partir do dia 9/5. Tudo bem? E eu até vou colocar aqui no dia da apresentação, como a Marlene e o Elbrindo só podem nesse dia, eu já vou colocar eles aqui como apresentação, dia 9/5. Tudo bem? Pessoal, seguinte. Chegou mais gente aí, que eu vi, né? Então, gostaria de perguntar, por exemplo, né, ao Ítalo aí. Tudo bem, Ítalo? E aí, beleza? Boa noite. Joia. Você já tem grupo, Ítalo? Por enquanto é eu e o Wesley. Você e o Wesley? Isso. Ítalo e... Não, vou colocar Ítalo, vírgula, Wesley. Com 2 L's, né, eu acho. Isso. E... Eu vou É deixar... isso aí. Não. É isso aí, professor. Beleza. Vocês acharem outra pessoa aí para entrar no grupo de vocês, né? Eu queria no mínimo 3 no grupo, Isso. tá bom? O problema é que eu acho que não vai. Eu acho que, pelo que eu vi já, os grupos já tá meio que tudo fechado. Mas se alguém quiser participar, nosso grupo tá aí com a vaga. O grupo de vocês está aí? E o Jorge, Gostei. Ítalo, não tá no de vocês, não? Eu pensei que tava era no de vocês, tá não? Não. Ah, então vou falar com ele depois. Quem? Até falar nisso, professor, ele disse, ele avisou que ele tá doente, por isso que ele não entra na aula. Quem?
O Jorge. Jorge, Isso. mas vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome dele no grupo de vocês. Caso ele não for entrar depois, é só vocês me falarem que eu tiro, pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Jorge. Tem mais alguém que tá sem grupo? Aí? Não? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar uma olhada aqui na lista de chamadas. Hoje eu vou fazer chamada um pouco mais cedo, pessoal. Porque eu já tô olhando a lista aqui e eu já quero fazer chamada. Tá? Porque eu quero montar esse resto desses grupos hoje. Certo? Então, o pessoal não vem na aula, não falou os grupos, então eu tenho que dar um jeito de seguir em frente. Tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Só. Vamos lá, vamos fazer a chamada aqui. Alessandra? Alessandra? Você tava aí. Gente, entrando e deixando aberto, hein? Falta. Júlia? Presente. O Jorge falou que tá doente, né? Inclusive, deixa eu mudar o nome dele aqui, né? Antes que eu esqueça. George. Ítalo? Presente. João Paulo? Presente. Caroline? Presente. Kervin? Tá. Então, Kervin faltou. E Wesley? Presente, pessoal. Então, O Kevin Kervin tá sem grupo, né? tá sem grupo. Eu vou pôr ele no grupo dos Sobrou. Tá? Mas... Então, já que tá sem grupo, eu vou pôr ele no grupo dos que sobrou. Vamos lá. Então, agora aí tá pronto o pessoal de Química. Então, deixa eu colocar ele aqui, ó. Kevin. Né? Pessoal de mineração, Danilo. Enzo. Eubrindes. Francisco. Presente. Gustavo. Gustavo não tá aí. Kevin. Presente. Marlene. Presente. Maiana. E Nicolas. Presente. Beleza. Então, da mineração aqui,
que não tem grupo, nós temos 3 alunos. Então, nós temos aqui Danilo, Enzo e Maiana. Tá? Ô, mas o QRV da nossa sala é do Q13. Mas não tem problema, vocês fazem as matérias juntos, aí. Ah, tá. Achei Uma que coisa tinha. não tem muito a ver com a outra, não. Todo mundo está na mesma matéria, Ah, entendi. entendeu? Aham. Então, o que eu vou falar para vocês, né? Tentem entrar em contato entre si. Eu acho que vocês já fizeram algumas matérias juntas, essas 2 turmas, né? Então, seguinte. Ah, tem certa aluna aqui no meu grupo que não está fazendo nada, eu tive que fazer tudo sozinho. Não estava interessado, não quis ajudar, estou tendo que fazer tudo sozinho. Tira o nome dele da apresentação e foda-se. Vocês fizeram, vocês apresentaram, não quis ajudar em nada, fica sem ponto. 0 também é uma nota. Tá? Não precisa ficar carregando ninguém, não. Esse último grupo aqui eu já falo. Danilo e Maiana, eles vêm muito pouco às aulas. Acho que o Danilo ainda está levando mais a sério, mas a Maiana eu sei que não está. Então, assim, não veio, não participou, não coloca o nome. Pronto. 0 também é nota. Tá? Não precisa ficar arrastando ninguém, não. Tudo bem? Então tá bom, né? Acho que a gente já está mais ou menos definido isso aí, correto? Se vocês têm dúvidas, gente, entrem em contato comigo, tá? Aí eu já estou em ambos os grupos, eu já estou no grupo de mineração, já estou no grupo de química, certo? Lá dentro da Politécnica, lá, eu estou todos os dias da semana, menos na sexta-feira, eu estou lá também em algum horário, tá? Então, quiser me procurar pessoalmente também, estou disponível, certo? Quiser apresentar uma ideia e tal, perguntar o que eu acho, uma dica minha, estou sempre disponível. Até quando eu respondo perguntas, gente? Até quando? Até dia 1º. Sabe? 1º de maio? 1º de maio, uma semana antes do começo das apresentações. Tá bom? Por quê? Porque eu sou aluno, eu sei como é que é. Tem muita gente que deixa para fazer o trabalho de última hora, aí vira aquela loucura e me mandando mensagem e tal, faltando 3 horas para apresentar o trabalho. Não. Tá? Vai adiantando isso aí, porque depois vira uns trabalhos mó porco. Então, na última semana, eu não responderei mais dúvidas. Certo? Até a semana anterior, o que vocês me perguntar, eu tento ajudar, tento dar umas dicas. Tá? Só não pergunta de última hora. Tudo bem? Eu vou mandar esse documento aqui atualizado nos 2 grupos, tá? Vou mandar esse documento aqui atualizado, então, para vocês darem uma olhada. Professor, se quiser me encaminhar também, eu anexo no Proesc. Ou o seu Proesc é diferente, desculpa, perdão. Não, vocês que sabem, eu acho que... É porque eu já estou no grupo dos alunos, né? Talvez fica mais fácil para eles o acesso, não sei. Mas... Tranquilo, como o senhor achar melhor. É que eu estou acostumada a anexar no Proesc para os professores, mas eu esqueci que o senhor tem o acesso ao Proesc também, né? Eu esqueço. Desculpe. Não, tudo bem. Eu vou mandar direto para os alunos aqui, até facilita para você um pouco, eu acho, né? Mas eu vou mandar aqui. Mandei na turma de mineração. Agora vamos para de química. Oi. Só uma coisa, só um detalhe. Gente, eu vou ter que ligar a câmera na hora de apresentar? Vai sim, quero ver seu rosto. Né? Já ouviu aquela música do Chaves? Quero ver outra vez seus olhinhos de noite. Então, exatamente.
Tá? Então, vocês vão ligar a câmera bonitinho. Toda aula eu ligo a minha. Então, se eu não tenho vergonha e eu sou feio, vocês podem ligar também. Tá? Então, assim, a gente vai fazer desse jeito, tá? Pessoal, só mais uma coisa. A partir de abril, assim, na segunda semana após a prova, após a avaliação, né? Porque a avaliação a gente vai fazer, eu quero fazer lá na Politécnica, certo? Vai ser presencial. Aqui eu já falo porque semana que vem é revisão, na outra semana já é avaliação. A gente vai fazer a prova presencial, tá? Na outra aula eu vou fazer uma correção da prova, talvez dar mais um pouco de matéria. E na outra eu já quero ir para laboratório, tá? Então, quem não arrumou jaleco até agora, arrume. Tá bom? Tempo limite para isso aí, tá? Já quero fazer uma experiência em laboratório na outra semana. Então tá bom, vamos lá que ainda tem uns minutinhos, ainda dá para dar um pouquinho de matéria, né? Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Verificar onde a gente parou. Então vamos lá, né? Para a última parte aí da matéria, né? O que acontece? Vou falar um pouquinho primeiro sobre o método indutivo, dedutivo aí, e hipotético dedutivo, que são os mais importantes, na real, né? Então vamos lá. Primeiro, método indutivo, né? Vou falar um pouquinho mais a fundo dele. Basicamente, indução, né? Ela é um processo mental que parte de dados particulares suficientemente constatados. Isso aí é importantíssimo. Ou seja, você não fez experimentos suficientes para o método indutivo, ele vai levar a conclusões errôneas. Por isso, é importante a questão da quantidade de amostras, da quantidade de testes que você está fazendo, né? Então, dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não contida nas partes examinadas, tá? Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo que o das premissas nas quais se basearam, né? Vamos chegar nisso aí. Devemos considerar 3 elementos fundamentais para toda indução. Quais são eles? Primeiro, observação do fenômeno, né? Você vai ter que observar fatos ou fenômenos e analisar eles, né? Para descobrir a causa da manifestação. Isso aí é uma coisa óbvia, a maioria dos estudantes vai ter que fazer isso. Deixa eu só mudar de lugar aqui rapidinho, gente. Que já vou resolver, né? Segundo, né? A descoberta da relação entre eles, certo? Então, você vai fazer uma comparação desses fatos, fenômenos, com outras coisas que você conhece, com a bibliografia, com os dados que você possui anteriormente, né? Para descobrir as relações, né? A relação constante existente entre eles, né? Então, descobrir a relação entre o que você pesquisou e o que você tinha de dados. E a letra C, através dessa comparação e a análise dela, você vai generalizar essa relação. Ou seja, a conclusão que você chegou vai ser verdadeira para tudo que se encaixar naquele estudo. Certo? Então, nessa última etapa, generalizamos a relação encontrada na precedente, entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos
e muitos, inclusive, inobserváveis. Marlon, Oi, Marlon, oi. essa generalização de relação tem uma quantidade padrão mínima, por exemplo, para conseguir fazer isso? Então, isso aí varia do que você está estudando. Vou te dar um exemplo, né? É muito diferente se eu estou estudando, por exemplo, eu estou estudando a ocupação geral dos alunos da Politécnica. Então, vamos supor, na Politécnica tem 300 alunos, né? Vou supor isso aí, não sei o número certo de alunos, na unidade de Araxá, certo? Então, tem 300 alunos. Uma quantidade boa para me examinar aí seria o quê? Uns 90 alunos, cerca de 30% isso aí, né? Uma quantidade horrível seria 3 alunos, certo? 1% disso. Porque 3 alunos eu não vou conseguir chegar a conclusão nenhuma. 90 já é uma quantidade boa. Mas agora, por exemplo, eu estou, né, investigando as intenções de voto, né, dentro da cidade de São Paulo, que tem aí seus milhões de habitantes, né? Você acha que as mesmas 90 pessoas entrevistadas vão dar alguma noção sobre a intenção de voto dentro da cidade? Entendi. Então depende da proporção geral do que você está pesquisando. Exatamente. E Uhum, depende também entendi. do que você pode fazer, né? Porque você pegar 30% da cidade de São Paulo, você vai ficar entrevistando gente pro resto da vida também. Vai ficar meio impossível. Vamos Entendi. supor, tem 3 milhões de pessoas, você tem que entrevistar 1 milhão para descobrir. Então, como é que você faz isso, né? Mas é um parâmetro assim que a gente vê, entendeu? Tá, eu consegui entender agora. Você Obrigada. conseguiu entender? De nada, por nada. Então vamos lá, né? Exemplo: observe que Pedro, José, João, etc., são mortais. Verifico a relação entre ser homem e ser mortal. Generalizo dizendo que todos os homens são mortais, né? Então você viu um monte de homens aqui, colocou etc. Né? Então pode ter incontáveis. Eu verifiquei que 400 homens são mortais. Não tem nenhum imortal. A minha regra geral que eu posso criar com essa observação é: todos os homens são mortais. Outros exemplos aí. O corvo 1 é negro, corvo 2 é negro, corvo 3 é negro e corvo infinito é negro. Logo, eu vou criar a generalização. Todos os corvos são negros, né? Outra. Cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Todos eles são metais. Logo, né? Todo metal aí vai conduzir energia, certo? Isso que é a técnica de indução. No primeiro caso aí, eu testei todos os corvos que existem? Não, né? Testei só alguns, porque não é possível testar todos. Eu testei todos os metais que existiam aí? Não, também não. Até seria possível testar todos, mas eu não testei, né? Mas mesmo assim, pelo método indutivo, eu cheguei à conclusão de que eles conduzem energia, né? Para que não se cometa equívocos facilmente evitáveis, impõe-se 3 etapas que orientam o trabalho de indução. Primeiro, certificar-se de que é verdadeiramente essencial a relação que se pretende generalizar, né? Aí evita a confusão entre o acidental e o essencial. Segundo, assegurar-se de que sejam idênticos os fenômenos ou fatos dos quais se pretende generalizar uma relação, né? Evitar a aproximação entre fenômenos e fatos diferentes, cuja semelhança é acidental, e não perder de vista o aspecto quantitativo dos fatos ou fenômenos. Essa regra, já que a ciência é normalmente quantitativa, certo? Ela vai se basear em números, ela vai se basear em estatísticas, certo? Você não vai trabalhar normalmente com coisas qualitativas fora das humanas, certo? Vamos lá, cada um, né? Esse último já deu uma explicação dele, né? Primeiro, você tem que ter certeza que aquela relação
que você está pesquisando realmente tem relação com o que você a conclusão que você está chegando. Voltando no passado aqui. Tá vendo aqui, ó? Observe que Pedro, José e João são mortais, né? Então ele é homem e ele é mortal, não sei o quê, tá? A relação entre ser homem, ser um ser humano e ser mortal faz todo sentido. Mas e se eu dissesse, né? Que aqui eu vou propor outra relação. Pedro, José, João e etc. são machistas. Ou seja, todo machista é mortal. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Certo? Não necessariamente por você não ser machista, você vai ser imortal. Tá? Então, você tem que verificar se essa relação é verdadeira. Tá bom? Segundo passo aqui. Que sejam idênticos os fenômenos ou fatos do quais se pretende generalizar uma relação, né? Então, vamos supor, eu estou olhando, né? Se, por exemplo, manga com leite faz mal, né? Então, teve um caso, vamos supor, de um primo da minha avó que bebeu manga com leite, depois foi nadar, deu câimbra e acabou morrendo. E teve um caso de um parente muito distante que já tinha uma doença grave, bebeu pera com leite, bebeu manga com leite e acabou morrendo também. Então, falar, esses dois são o mesmo caso, pera com leite mata. Não é bem assim. Primeiro que uma cãibra ela pode acontecer justamente por você fazer refeição próxima na hora de nadar, né? Isso aí não tem relação com a pera com leite, né? E o outro, ele provavelmente sofreu por causa de sua própria doença, né? Então, assim, você tem que ver se os fenômenos são iguais, realmente. Se não tem diferença entre eles, certo? Vamos lá. A utilização da indução leva à formulação de duas perguntas. Primeira, qual a justificativa para as inferências indutivas, né? Temos expectativas e acreditamos que exista certa regularidade nas coisas. E por esse motivo o futuro será como no passado, né? Então, através da análise de coisas que a gente já conhece, certo? Fazendo algumas análises, a gente pode induzir que o futuro também será relacionado com aquilo que a gente induziu. E a B, qual a justificativa para a crença que o futuro será como no passado? Basicamente, as observações que você fez no passado, né? Se o Sol vem nascendo entre as... Porque não nasce, né, gente? A gente sabe que a Terra vai girando e tal, então a gente muda, né, basicamente, a face que está observando o Sol, né? Nascendo há milhões de anos, pressupõe-se que ele também virá a nascer amanhã, né? Então, se eu analisar, eu posso analisar vários casos singulares do mesmo gênero, né? Entende-se a todas as conclusões baseadas em observações dos primeiros através do princípio do determinismo. Então, é basicamente isso. O Sol vem nascendo a vida inteira, tudo leva a crer que ele vai nascer amanhã também, certo? Pode ser que apareça uma exceção e que ele não nasça. O Sol sofreu uma supernova aí, todo mundo morreu, não vai nascer amanhã. Bem, pode acontecer. No método indutivo, por mais que você tenha feito um bom estudo, ainda há a possibilidade de que apareça uma exceção no seu estudo. Mas se você fez um estudo bem feito, né, provavelmente essa exceção aí será muito rara ou por outro motivo, né? A indução apresenta duas formas, completa ou formal e incompleta ou científica. Primeiro, completa ou formal. Ela não induz de alguns casos, mas de todos os casos, sendo que cada um dos elementos inferiores é comprovado pela experiência. Como essa espécie de indução não leva a novos conhecimentos, ela é estéril, ou seja, ela não produz nada de interessante para a gente, certo? Então, ela não tem importância para a ciência.
Exemplo disso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem 24 horas. Então, como esses dias são dias da semana, você vai falar o quê? Todos os dias da semana tem 24 horas. Beleza. Levou a alguma conclusão? Não. Tem algum dia da semana fora esses? Não. Então, já eram informações que você possuía. Então, a indução completa, ela não é muito útil para a gente. Já a científica, né, ou a incompleta, né, ela não deriva de seus elementos inferiores, enumerados ou provados pela experiência, mas permite induzir, de alguns casos adequadamente observados, e às vezes de uma só observação, aquilo que se pode dizer, afirmar ou negar dos restantes da mesma categoria. Portanto, a indução científica fundamenta-se na causa ou na lei que rege o fenômeno ou fato, constatada em um número significativo de casos, mas não em todos. Vamos lá, um exemplo. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão não tem brilho próprio. Todos são planetas. Bom, agora não é, né? Plutão foi diminuído, já não é mais um planeta, né? Mas, assim, ele era considerado, né? Então eu deixei aqui, tá? Mas ele agora, pra gente, é difícil tirar, né? A vida inteira escutando que ele era, né? Exatamente. Quando eu estudei, Plutão era um Complicado planeta, não falar. então ele vai ficar aí. Tá? Deixa Falou. ele, tadinho. Pelo menos Deixa nessa ele. que a Ele gente é aprendeu. pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele é da hora. Mas Pois então, o é. que acontece? Todos eles são planetas, né? Então, logo, todos os planetas têm brilho próprio. Gente, é uma boa observação. Observou um número, né, considerável de planetas. Observou todos os planetas? Nem perto. Nem perto disso. Mas ele chegou a uma lei que é o quê? Todos os planetas não têm brilho próprio. Tá? Então, isso aí foi uma construção de conhecimento. Regras da indução incompleta, que é a mais importante para a gente. Primeiro, os casos particulares devem ser provados e experimentados na quantidade suficiente para que possamos dizer tudo o que será legitimamente afirmado sobre a espécie e gênero, ou seja, quantidade de amostras, né? E segundo, com a finalidade de poder afirmar com certeza que a própria natureza da coisa é o que provoca sua propriedade ou ação, além de grande quantidade de observações e experiências, é também necessário analisar e destacar a possibilidade de variações provocadas por circunstâncias acidentais. Se depois disso a propriedade, a ação ou o fato ou o fenômeno continuarem a se manifestar da mesma forma, é evidente, ou melhor dizendo, é muito provável que a sua causa seja a própria natureza da coisa, né? Então, basicamente, você tem que tomar cuidado ali, ver o que está afetando exatamente, porque pode ter tido algum fenômeno que atrapalhou aquilo ali, né? Então, tem que ter uma quantidade significativa de observações. Sendo a amostra fator importante para a força indutiva do argumento, devemos examinar alguns casos em que problemas de amostra interferem na legitimidade da inferência. Primeiro, amostra insuficiente, né? Ocorre a falácia da amostra insuficiente quando a generalização indutiva é feita a partir de dados insuficientes para sustentar essa generalização. Por exemplo, eu falei dos alunos da Politécnica, 300 alunos, entrevistou 3, né? Aí foi lá e publicou o assunto sobre a ocupação dos alunos da Politécnica. Aí, na conclusão, está falando 67% dos alunos da Politécnica é dançarino profissional de balé e os outros 33% são vendedores de carros. Quer dizer, não tem como você afirmar isso entrevistando tão poucos alunos, né? Você corre o risco de seus dados saírem completamente errados. E também a gente tem a amostra tendenciosa, né? Essa falácia da estatística tendenciosa ocorre quando a generalização indutiva
se baseia em uma amostra não representativa da população. Isso aí acontece muito em pesquisa eleitoral, tá? Isso aí eu já vou falando que é uma coisa que não tem para onde correr nesse caso, tá? Por quê? Por que que não tem como correr? É o seguinte, muitas vezes um candidato sabe que ele é mais forte em certa parte da cidade. E tem muita gente aqui no Brasil que fala que, principalmente o pessoal mais velho, fala assim, não vou desperdiçar meu voto. O cara não vai ganhar, eu não vou desperdiçar meu voto, né? Então, o que o cara faz? Ele faz uma pesquisa para ele, né? Ele paga a pesquisa vai fazer a maioria das amostras, de intenção de voto, ela vai fazer naquela parte onde sabe que ele é forte. E a senhora que sair a pesquisa está falando que o candidato vai ganhar com uma margem boa. Certo? Isso aí é tendencioso. O certo se fazer é tentar pegar de todos os locais da cidade, né? Então, basicamente, o que é isso? Se você tem um universo amostral, qualquer parte desse universo tem que ter chance de ser pego. Tá? É uma das regras da estatística. Certo? Então, eu morando aqui em Araxá, tanto eu quanto qualquer um de vocês tem que ter chance de ser pego por essa amostra. Tudo bem? Parte de lei... agora vamos lá para o método dedutivo, né? A gente já passou em indutivo, ok? Então vamos para o dedutivo, que é exatamente o oposto dele. Como é que ele funciona? Parte de leis gerais para chegar em suposições específicas. Uma diferença entre o método dedutivo e indutivo pode ser vista a seguir, né? Então a gente tem aí método dedutivo. Todo mamífero tem um coração, né? Então, essa é a regra geral. O que eu vou observar? Ora, todos os cães são mamíferos, né? Então, todos os cães vão ter um coração. Ok? Isso é o método dedutivo. E o método indutivo, como seria? Todos os cães que foram observados tinham um coração. Logo, todos os cães têm um coração. Notaram aí a diferença básica? Um parte de leis gerais para chegar numa coisa específica, que é o dedutivo. O outro parte de coisas específicas para chegar em leis gerais. As duas características básicas que distinguem os argumentos dedutivos dos indutivos são: dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. E toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava nas premissas, mesmo que implicitamente. Então, se falou lá na premissa e estava lá, você pode deduzir a partir daquela premissa uma conclusão, né? É método dedutivo. E indutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão provavelmente deve ser verdadeira. A conclusão encerra informação que não estava nas premissas nem implicitamente. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Muitas vezes, né? Você vai fazer a pesquisa de forma indutiva, você vai fazer teste, você vai fazer coisa, e você vai chegar a uma informação, você vai chegar a uma lei geral. Só que no futuro eles podem descobrir uma coisa que não tinha como você perceber, por exemplo, ou que simplesmente você não percebeu. Aí, por exemplo, tem uma exceção a essa regra, tá? O modelo atômico é um exemplo. Antes se achava que o átomo era a menor parte. Depois foi dividindo o átomo, dividiu essas partes que compunham o átomo, né? Então, o que está acontecendo, gente? A gente chega numa resposta que provavelmente é verdadeira, mas a gente não tem certeza que ela é. Mas a ciência anda desse jeito, certo? Quando criaram o computador, achavam-se que era a maior revolução que já existia, aquele negócio que ocupava um andar de prédio e tinha menos capacidade que uma calculadora comum hoje em dia, certo? Não tinha-se a pretensão que aquilo seria o máximo da tecnologia já alcançada, certo? E nem se tem hoje. Hoje você tem uma tecnologia, por exemplo, você comprou um celular de última geração. Você acha que daqui a 15 anos esse celular você não vai estar obsoleto? Vai.
Porque vão se descobrindo novas tecnologias, vão se aperfeiçoando, a ciência vai mudando, tá? Então, o método indutivo é o mais ligado à ciência propriamente dita, tá? Os dois tipos de argumentos têm finalidades diversas. O dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas, o indutivo tem o desígnio de ampliar o alcance dos conhecimentos. Analisando isso sobre outro enfoque, diríamos que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos. Ou as premissas sustentam de modo completo a conclusão, ou, quando a forma é logicamente incorreta, não sustentam de forma alguma. Então, você não tem que estar meio certo no método dedutivo, não. Ou aquilo está completamente certo, ou você fez errado, ou a sua premissa, ou a sua lei geral está errada. Tá? Não tem meio termo, né? Contrariamente, os argumentos indutivos admitem diferentes graus de força, dependendo da capacidade das premissas de sustentarem a conclusão. Resumindo, os argumentos indutivos aumentam o conteúdo das premissas com sacrifício da precisão, ao passo que os argumentos dedutivos sacrificam a ampliação do conteúdo para atingir a certeza. Tá? Já falei bastante sobre isso. Vamos lá, eu quero avaliar isso aqui com vocês. Ó. Qual o argumento utilizado em cada um dos casos abaixo? Vamos lá, primeiro caso. As várias observações destinadas a determinar a posição do planeta Marte serviram de evidência para a primeira lei de Kepler, segundo a qual a órbita de Marte é elíptica. A lei se refere à posição do planeta, observada ou não. Isso é, o movimento passado era elíptico, o futuro também o será. Assim como é quando o planeta não pode ser observado em decorrência de condições atmosféricas diversas. Alguém aí pode me falar que tipo de argumento é esse? Indutivo ou dedutivo? Eu acho que é indutivo. Por quê? Porque ele fala que mesmo quando não pode ser observado, pode acontecer que ele continua do mesmo jeito. Isso mesmo, porque mesmo quando ele não é observado, ele sabe que, pelo que ele observou, vai continuar sendo elíptico. Não há nenhum motivo para não ser. Muito bem. E o outro aqui, na geometria euclidiana do plano, os teoremas são todos demonstrados a partir de axiomas e postulados. Apesar do conteúdo dos teoremas já estar fixado esse conteúdo está longe de ser óbvio, né? Isso aí, o que é? Você deve estar fazendo alguma pegadinha, porque como que um vai ser indutivo, o outro... Ah, não, então esse é dedutivo. Não, esse é dedutivo. Mas por quê? O que acontece, né? Nem sempre o dedutivo é o caminho simples, entendeu? Às vezes você tem um problema matemático complicadíssimo postulado lá, entendeu? E o que está postulado é verdade, só que você provar que aquilo é verdade é muito diferente. Mas assim, se a premissa original era verdadeira, você também não vai descobrir nada novo. Entendeu? Por exemplo, já viram aquele negócio da prova de que 1 mais 1 é 2? Vocês já ouviram falar disso aí? Eu nunca ouvi, não. Não? Depois você Não. procura. Prova Vou matemática de que 1 procurar. mais 1 é 2. Se eu não me engano, é 2 folhas de contas. Entendeu? 1 mais 1 a gente sabe que é 2. Mas e provar isso aí? Então, assim, não é só porque é dedutivo que necessariamente é fácil, tá? Mas vamos lá. E por último, né, o terceiro mais importante aí, só uma coisa, gente, quantas horas? Estou sem celular. 10 e 10. Já passou do horário, hein? Deixa eu só ver uma coisa aqui, então.
A gente vai ter que acabar essa aula por aqui, porque ainda tem muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, gente. Faltou um restinho aqui de matéria antes da prova. Eu vou acabar de explicar ela na aula que vem, que vai ser a aula de revisão, inclusive, tá? Então, vou acabar de explicar esse restinho, que é pelo menos o método hipotético dedutivo, que eu acho ele três mais importantes, né? Indutivo, dedutivo e hipotético dedutivo, pelo menos na minha opinião, tá? Então, quero acabar de passar ele e a gente vai fazer a revisão, tá? Vai ficar tudo para a aula que vem, tudo bem? Gente, alguma dúvida? Eu não, por mim tá tudo certo. Tudo certo? Também não. Tá tranquilo. Beleza, então, gente. Então, a gente termina essa aula por aqui, tá? Semana que vem a gente tá aí de novo para nossa revisão. E na outra, provinha lá na Politécnica, 9 da noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Certo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou.